Agora, a Módulo FM apresenta para você Mente Aberta. Mente Aberta. Um super bate-papo com a jornalista Leide Carvalho e o psicólogo Roberto Vida Nova. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicep e Criar Design. Olá, para você que ouve a Módulo FM, a partir de agora a gente passa a conversar com o psicólogo e escritor Roberto Vida Nova, aqui no programa Mente Aberta da Módulo FM. Roberto, tudo bem? Como é que você tem passado os últimos dias? Oi, Leide, graças a Deus, passado bem. Com esse tempinho de chuva agora que a gente gosta, hein? Acho que você gosta também, né? Eu adoro. Então. Eu adoro chuva, fico cada vez mais preocupada com a chuva que fica cada vez mais escassa, né? Verdade. A gente às vezes sai um pouco aqui, a nossa cidade é rodeada aqui, né, pela represa e por rios também, e a gente vê que realmente baixou muito assim, né? O nível das águas, né? O nível das águas está muito baixo, né? E é sempre um chamado, né, Leide? Assim, eu acho que é sempre um chamado para a gente olhar com bons olhos mesmo para os avisos da natureza, né? Porque ela vem dando e mostrando a sua face, né, dando seu grito de socorro, embora eu sei que essa fala até perturba algumas pessoas, porque tem muita gente que não acredita nisso, né? Tem muita gente que... a água está escassa e pode acabar. Eu concordo com você. Tem gente que pensa que isso é ciclo. Uma invenção. E tem gente que pensa que é ciclo, que em algum momento da nossa existência essa crise já ocorreu, e depois a natureza mesmo trata de se redobrar e cobrir todo esse prejuízo por si só. Mas o que eu vejo é que nós temos visto que nos dias de hoje, por exemplo, nunca se construiu tanto, né? E tudo isso, né, às vezes, por mais que a fiscalização exista, a gente sabe que existe muita depredação em relação à natureza, obras sendo construídas onde não poderiam ser construídas, né? E vários outros fatores que a gente tem que realmente considerar. Eu fiz uma escola que nos alertava sobre a tomada de consciência em relação a isso, até dos alimentos e, por incrível que pareça, até o desodorante, né? Tem certos desodorantes que contribuem para o furo, né, dessa camada de ozônio que nos protege. Joga gases no meio ambiente, são os aerosóis, né? Geralmente aqueles de metal. E toda essa questão, né, eu falei aqui em uma ocasião que no momento como esse que nós estamos atravessando, se você vê uma pessoa jogando lixo na rua, a primeira pergunta é onde ela vive, né? Em que mundo que ela está, né? Porque e lavando calçada, Roberto. Lavando calçada dá dó. Né? Dá. E olha, e aonde eu vou, nos bairros nobres, nos bairros mais populares, nos bairros simples, as pessoas não se conscientizam. Não. E vem uma questão disso, né, que às vezes a pessoa que está fazendo isso, ela de certa forma denuncia ela mesma, né? Porque, como psicólogo, eu estou falando assim, uma pessoa que anda em tamanho descaso assim com a natureza, como que ela está com ela, né? A falta de conscientização, nós batemos tanto nessa tecla, toda televisão que você liga, internet que você abre, páginas e páginas, nas escolas, às vezes a criança pode até ensinar o pai, ensinar o vovô, né? Criança que está na escola, então acaba sendo uma denúncia, né, de si mesmo. Se o meu mundo interior ele está escuro ou ele de certa forma anda em conflito, isso vai acabar caindo nas minhas ações ou no meu modo de relacionar com as pessoas. É uma espécie de egoísmo também, Roberto, quando a pessoa ela é alertada o tempo todo de que ela não deve gastar água, deve economizar, deve ter cuidado, e aí a pessoa vai lavar a calçada. É também um sinal de egoísmo, quer dizer, não, para mim não está faltando, então, problema das outras pessoas, a gente pode ver também como uma atitude assim, de ignorância, de falta de educação e de egoísmo? Eu acredito que sim, eu dou outro nome a isso que você está falando aqui, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas têm tem pessoas que realmente, independente de serem egoístas ou não, tem a questão da ignorância mesmo,
né? De não saber do problema. E até de não acreditar. Né? Tá. Eu não quero levantar a bola aqui para outro tema, mas tem muita gente que acredita até hoje que o homem ter ido à Lua foi uma invenção, uma jogada, né? E não estou querendo entrar no mérito da questão, não, porque eu não sei, vai que ele não foi mesmo. mas você assim, complicou tudo. Compliquei. Não, esquece isso aí, gente. Mas olha só, tem gente que não acredita de fato que aquilo que ela está fazendo é prejuízo mesmo para o mundo. Mas aí você vai ver essa pessoa em casa, ela tem o mesmo comportamento em casa. Então, por exemplo, a esposa vira para ele e fala assim: se você não parar de beber, eu vou te largar. Né? Mas ela já falou isso para ele 10 vezes, ela não largou ele. Não cumpriu o comprometido. Com a ameaça. Ele continua lá, firme e forte, e não acredita mesmo que aquilo vai acontecer. Quando você vai estudar ou ver a vida do sujeito, também deve ter acontecido isso muitas vezes. Vale aí as dicas para os pais, para os educadores, para os relacionamentos, que é o seguinte: a criança recebe um não do pai e depois na birra, ou simplesmente num mimo, num choro qualquer ali, num luxo qualquer, como a gente diz aqui, o pai vai lá e cede e dá para a criança a bala, ou o que ela está pedindo. Então ela aprende que realmente não existem regras, quando existem elas são quebradas facilmente, e aí ele vem e encontra uma namorada que ameaça de largar dele ou de separar dele caso ele não mude o determinado comportamento que ela gostaria, mas ela não se separa dele. E aí ele pode estar hoje lavando a calçada, achando realmente que aquilo que ele está fazendo ali não tem nada a ver com o que as pessoas falam, né? E muito menos que será punido. Então, é o famoso errado que vai dando certo. É errado, mas está dando certo. É errado, mas meu pai me deu o que eu queria. É errado, mas a minha avó me protegeu. É errado, mas eu fiz e ninguém viu. E assim vai. Isso cria na pessoa uma sensação assim, de que ela pode tudo, quando na verdade a gente não pode tudo na vida, né, Roberto? O que nós sempre procuramos levar de consciência, em primeiro lugar para a gente mesmo e depois para as pessoas, é que uma pessoa que acha que ser feliz é fazer tudo, é um equívoco tamanho, é um equívoco tão grande que faz a gente pensar que ela, na verdade, é escrava dos impulsos dela. Porque eu não posso viver uma vida onde eu vou fazer tudo o que eu quero. Agora eu já sofri tanto nessa vida que agora eu vou fazer só o que eu quero. Primeiro, é impossível. Então assim você não vai se relacionar. De outra forma, é importante a gente pensar também que se eu faço só o que eu quero, eu estou dando muita voz aos meus impulsos. Porque todos nós temos impulsos. Todos nós temos os nossos ímpetos, as nossas vontades, que em algum momento, para o nosso próprio bem, conscientização, elevação espiritual, é muito importante a gente conversar com esses desejos e procurar controlá-los, conversar com eles, estar vigilantes em relação a ele. Eu não gosto dessa palavra reprimir, né? Eu vou reprimir um impulso, vou reprimir. Não é bem por aí, mas é você pelo menos conversar com isso e começar a entender que você não tem condições de fazer tudo o que você quer. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos uns com os outros. É muito importante, você que é do direito aí vai saber falar melhor. Mas tem até uma fala que diz isso, né? O meu termina onde começa o do outro, não é assim? O seu direito termina onde começa o meu. Então olha que legal isso, né? Então a gente precisa realmente assim tomar cuidado com isso e não deixar que esse egoísmo aflore e fazer as coisas só do seu jeito. Roberto, esse assunto é tão interessante que a gente vai dar uma pausa agora. Ótimo. E vamos voltar no próximo bloco. Eu quero assim tentar fazer uma análise psicológica, entender essas pessoas, por que as campanhas de conscientização do abuso do uso da água, elas não funcionam.
Tá bem. Porque há campanhas no rádio, na TV, na internet, na fala das pessoas, nas escolas, mas a gente percebe que boa parte, eu diria, a maioria não se conscientiza. É pequena a parcela de pessoas que pensam, olha, a água vai acabar. É, verdade. Então eu quero comentar com você daqui a pouquinho sobre isso, ok? Ok. Mente Aberta, um super bate-papo com a jornalista Leide Carvalho e o psicólogo Roberto Vida Nova. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, Roberto, falando sobre essa questão da falta de conscientização no uso da água. Existem aqueles ditados assim de que a pessoa tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. E a gente sabe a importância das árvores para as chuvas, para o meio ambiente, para a natureza, para até refrescar o meio ambiente, né? Dizem que uma árvore ela é um ar-condicionado natural. E o que a gente mais vê aqui em Patrocínio, em outros lugares também, mas são as pessoas não plantando árvores mais. Tanto é que meados do ano passado foi aprovada uma lei aqui na Câmara dizendo que 10% de todo o lote tem que ser reservados para chão, para terra, para que quando cai a chuva haja aquele adentramento no solo, né? Para que o solo possa reter essa chuva, porque hoje, como está tudo impermeável, a água escorre, e o cerrado a gente sabe que a gente é um guarda-chuva, a água escorre, e assim, eu estou falando bem senso comum aqui, com perdão aí dos especialistas que entendem mais. A gente fala tudo isso, as pessoas não plantam árvores, elas lavam calçada, passeio. O psicológico dessa pessoa, por que essa pessoa não para pensar? Que tipo de fala, de campanha tem que ser feita para atingir a mente e o coração dessa pessoa, Roberto? Então, tem o bolso também, né? Mas a gente está querendo atingir a mente, porque o programa é o Mente Aberta, né? Infelizmente, né, a gente aprende as coisas de uma maneira muito errada, né? Eu, nas minhas palestras, eu não sei se eu já fiz isso aqui com você, o poema da Batatinha. Mas repete, porque ele é bom. Repete, você tem a memória boa. Eu lembro dele assim, mas não lembro como você se lembra. Assim, às vezes a gente fala nas palestras, e isso é interessante porque chama a atenção das pessoas, né? Que diz assim, que aquele poeminha, a batatinha quando nasce... Esparrama pelo chão. Esparrama pelo chão, tá vendo? A gente aprende errado. Você sabe que espalha a rama, né? Exatamente. Espalha a rama. Nossa, quase que eu dei Você viu? Ainda bem que você salvou, né? Mas é assim, batatinha quando nasce espalha ramas pelo chão. Aí o resto me parece que é isso mesmo, né? Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração, né? Ou quando acorda, né? Tem uma brincalhona também, você sabe, né? Mamãezinha quando dorme dá um pulo no colchão. Né? Essa é do menino atentado, né? Tem que ter. A gente aprende errado, sabe? Eu acho que o brasileiro, ele aprende errado as coisas e a gente vai fazendo errado ao longo da vida. E o pior de tudo é isso que a gente estava falando aqui, o errado vai dando certo. Eu viajei esses dias e eu falava uma coisa, olha o quanto eu estou aqui dando a minha mão à palmatória, olha o quanto nós somos, às vezes, interesseiros de um ponto de vista assim, dessas leis. Porque nós estamos num semáforo como pedestres, e se o semáforo para nós estiver fechado, mas não vier carro nenhum, a gente atravessa. Isso no exterior... Principalmente à noite, né? Principalmente à noite, não, eu estou colocando como pedestre. Ah, tá. O seu semáforo de pedestre está fechado, se não vem carro nenhum, você está na faixa, você vai e atravessa. Sim. Mas isso em muitos lugares no exterior, você sabe que isso é digno de impraticável, chama atenção, né? E às vezes tem até multa. Eu vinha de carro e aí funciona assim, você tem um radar à frente, te pedindo 60 km por hora. Você tira o pé, fica nos 50, 60, dá tudo certo, tão logo o radar passa, na mesma via, na mesma rodovia, você acelera de novo. E está dando certo, né? Porque eu estou aqui, não aconteceu nada com o meu carro, está dando certo. Aí agora estão lançando uma campanha em São Paulo, vai começar uma lei, não sei se você viu, que... de um radar até o outro, se você andar dentro da quilometragem indicada, de um radar até o outro, você vai passar então pelo próximo radar por cerca de 2 minutos e meio. Se você passar antes disso, você vai receber um alerta e depois você vai ser multado. Nossa, então
Vai ser Você todo pensa, mundo multado. vai ser todo mundo multado. Por quê? Porque a forma que o Brasil encontrou de poder fazer a mudança na vida das pessoas é através do dinheiro. Eu não sei se é verdade, conversas que corre aí na cidade, que essa atitude do Deiró de fazer as calçadas, se a pessoa não fizer, ela vai ser também multada para isso. Punição, né? Tem punição, está previsto em leis municipais. Mas eu te pergunto, por que a pessoa espera chegar nesse ponto? Tem que ser Não é? multado, né? Tem que ser multado. Instado pelo poder público a fazer uma coisa que é obrigação. Vocês devem estar cansados de ouvir eu falar isso aqui, mas assim, a única forma que eu entendo que existe para a gente fazer isso, além do bolso, é conscientização. E desde cedo, né, Roberto? Desde criança, né? Se você vai no circo e abaixo de 10 anos a criança não paga, mas seu filho tem 11, e você chega para ele e fala que tem 10. Gente, Fala que você tem 10. parece que é uma coisa boba, mas não é, né, Roberto? Não Na é. catraca do ônibus, fala que você tem 10. Então, eu já estou ensinando o meu filho A mentir. E até para não falar uma coisa mais pesada, porque daí pode vir até uma perversão, assim, um desvio de conduta total. Um crime, né? A prática de um crime. Né? Toca o interfone lá em casa, eu estou almoçando, fala que o papai não está. Como assim? Né? Fala que eu estou almoçando, se ele não pode voltar outra hora. Eu nunca fiquei sem atender telefone lá em casa por causa disso. Pai, é do banco. Está te cobrando aqui. Não, você está? Eu estou aqui, né? Estou aqui. Então, você não é uma questão de ser certinho, porque isso nem combina comigo. Não é uma questão de ser politicamente correto, porque isso nem combina comigo. Tem horas que a gente precisa mesmo de quebrar algumas regras. Se você ficar no semáforo depois das 10 horas na Avenida Rui Barbosa, qualquer dia da semana, né? De segunda a quinta, 10h30, 11 horas da noite, você ficar esperando o semáforo abrir para você, você pode estar correndo riscos. Sim, inclusive de um carro te alcançar atrás, né? Bater atrás, ou uma pessoa te assaltar, alguma coisa assim. O risco é real. Então, a saída para a gente é através da educação, né? Hoje todo mundo mexe no celular dirigindo. E aí depois chega a multa, que tem a turma aí hoje multando e tudo, depois chega a multa e a pessoa fica pé da vida. Indignada, mas não aprende, não se toca. Para a gente ter uma civilização mais evoluída, mais educada, por que não dizer até mais gentil, né? A gente precisa disso. Hoje eu estou encerrando uma reforma na minha casa e me parece que agora é obrigado a plantar uma árvore. Na calçada. Mais de uma, dependendo do tamanho da calçada. Dependendo do tamanho, 2 árvores e tal. Eu, com meu chicotinho, batendo nas minhas costas, me pergunto, por que eu já não plantei essa árvore? É o que eu me pergunto também. Não estou aqui reparando, mas um belo dia lá me deu a louca, eu plantei árvores na rua, no quarteirão da casa da minha mãe, de fora a fora, pedi permissão às casas, e fomos lá, fizemos uma campanha e tal, plantamos as árvores. Mas na porta da minha casa não tinha. Então, eu acho que a gente conversar sobre isso, a gente tem que reconhecer, como eu estou fazendo aqui, sem nenhuma dificuldade, é hora da gente começar a olhar e falar, espera aí, onde é que eu preciso mudar na minha vida nesse sentido? Onde é que eu preciso mudar na minha vida dentro do meu relacionamento? Tem horas que eu pergunto para o meu paciente, se a sua esposa estivesse aqui, então ela estaria falando o que de você? Aí ele fala, ela estaria falando isso, mas ela está errada. É a hora de, com toda dor ou dificuldade, fazer esse exercício de reconhecimento. Veja bem, eu reconhecer as minhas falhas não vai ser bom para os meus filhos e para minha esposa, antes de ser bom para mim. Vai ser bom para mim em primeiro lugar. Então, para a gente edificar um mundo melhor, para a gente construir um mundo mais consciente, eu não vejo outros recursos senão aqueles mesmos, do tipo, o que eu preciso melhorar,
onde eu quero chegar, como eu devo fazer. E aí, nessas horas, como eu devo fazer, eu posso não só pedir uma ajuda terapêutica, eu posso ligar o rádio, escutar um programa, eu posso ler um livro, eu posso ir à missa, eu posso trocar ideia com um amigo meu. Porque agora eu já reconheço. Mas veja bem, como que você vai mudar aquilo que você não reconhece em você? Como que você vai parar de beber se você acha que você não é um alcoólatra? Essa semana, no consultório, rapidão, para a gente encerrar, uma paciente, porque, embora a gente já tenha conversado, aconteceu. Por que você não faz atividade física? Porque eu não tenho tempo. Aí eu expliquei tudo para ela. Então você acha que eu tenho tempo? Porque eu faço, então você acha que eu tenho. Não é isso, é porque as horas que eu tenho para fazer tem sido muito perigoso. À noite, no caso. À noite, no caso. E aí eu tenho medo de ir. Então o que eu falei para ela? Olha a importância da gente fazer um diagnóstico bem feito. Então não é a falta de tempo e não é o horário que você tem. É o medo. Então quando eu sei que é o medo, então agora eu tenho condições de atuar no jeito certo. Para ajudar e fazer o diagnóstico certo. Porque tempo não é justificativa. Falta de tempo é má administração e prioridade. O horário ela tinha. Mas ela não tinha condições de levar uma amiga com ela, fazer na academia, o que era? Não, então o problema é o medo. Então nós temos que trabalhar o medo. A mesma coisa as questões da natureza. A gente tem que fazer um diagnóstico bem feito. Tem faltado água. Por que tem faltado água? Muito embora a natureza tenha dado seu grito, nós também temos contribuído para isso. O Anderson falou aqui em off que a nossa represa, 1 metro em cada 3, 4 dias... Vai diminuindo. De água, no volume de água. A represa, no volume. Né? Qual é a minha contribuição nisso? Fica aí a pergunta e a provocação para os ouvintes, para a gente passar uma semana melhor. Roberto, eu quero voltar nesse tema aqui, essa Ótimo. necessidade de plantio de árvores, a conscientização sobre o uso correto da água, a questão das pessoas entenderem que elas fazem parte do meio ambiente, elas são meio ambiente também. Legal. Eu quero te pedir essa permissão para a gente voltar a esse assunto aqui, porque tem tudo a ver com o psicológico da pessoa. Perfeito. Por que ela não entende que ela tem que economizar água? Não sou eu que estou pedindo, é o mundo, é a natureza que está pedindo. Perfeito. E aí me incomoda muito ver as pessoas desperdiçando água, menosprezando essa regra. Teve que virar lei o plantio de árvores. Pensa, né? E aqui em Patrocínio as pessoas comentam, falam de loteamento, tal. A primeira coisa que eu olho nos loteamentos, não tem árvore. Não tem árvore. Não. Então é uma falta de conscientização de todo mundo. É sim. Não é uma coisa assim, virou uma epidemia de falta de consciência. Mas valeu essa abertura para a gente começar e cada um pensar um pouquinho nisso, sem moralismo, sabe? Eu acho que é muito importante a gente conversar tudo isso. Moralismo não leva a nada, porque cada um tem a sua moral. Né? Então, assim, não é isso. Mas é a gente conversar com carinho, né? Com fraternidade até. Isso. Todo mundo pensar um pouquinho em cada um. Roberto, muito obrigada. Eu que te agradeço. Obrigado a você. Grande abraço. Esse foi o programa Mente Aberta com o Roberto Vida Nova, psicólogo e escritor aqui na Módulo FM. A gente volta em breve. Você ouviu na Módulo FM. Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicep e Criar Design.